Vamos ficar em pé, Abacuque, capítulo 2, eu separei aqui o versículo de número 4, para nós lermos. Estou usando a versão King James, 1611, né? Então vamos, nessa versão está assim: eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, tá? Deus falando dos babilônicos, mas o justo viverá pela sua fé. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu querido. Nós iniciamos o profeta Abacuque, né? São 3 capítulos, mas é um profeta que fala muito aos nossos corações, pelo menos ao meu, porque é um profeta que questionou, é um profeta que viu as injustiças sociais, é um profeta que viu a questão governamental, política da época dele, é um profeta que viu a questão religiosa. Ele era um profeta antenado, naquilo que Karl Barth, um autor alemão, que eu amo ler ele, muito bom, ele fala assim, que o verdadeiro cristão é aquele que tem a Bíblia de um lado e os jornais do outro, ou seja, é alguém que tem uma visão geopolítica, geoeconômica, não de COP, mas uma visão do que realmente está acontecendo, e esse era Abacuque. Por isso que ele era um questionador. Quem tem uma visão, amados, presta atenção nisso, quem tem uma visão realmente do que está acontecendo ao seu redor, em qualquer área da sua vida, ele pode se tornar uma pessoa que se entrega às suas lamentações e murmúrias, ou ele pode se tornar uma pessoa que quer mudança, não tem outro escapatória. Ou ele se acomoda no seu vitimização, ou ele fala, peraí, do jeito que está não dá e eu não quero isso. Abacuque foi essa pessoa. E ele, em vez de entrar, conforme nós vimos domingo passado, em vez de ele entrar em murmuração, ele entrar em situações de, ó céus, ó dia, ó azar, como dizia aquele personagem da Hanna-Barbera dos tempos de 60, ó dia, ó céus, ó mundo cruel, né? Aquela hiena que sempre reclamava das coisas, né? Ele fala, não, ó, eu só vi pessoas da terceira idade falando assim, aí eu lembro, tá vendo? Isso aqui que a gente pega a faixa etária, tá? Ah, pastor, mas eu sou vintage, eu tenho uma idade jovem, mas sou vintage, eu gosto das coisas antigas, joia, estou nessa com você também. Mas esse personagem mostrava muito isso, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero trazer? Amados, nós estamos vivendo dias difíceis, ok, nós estamos vivendo dias onde o número de ansiosos ou a ansiedade tem aumentado, com certeza. Nós estamos vivendo uma situação de pânico em todas as questões. Tá? As pessoas estão revoltadas, as pessoas estão com sentimentos mal resolvidos, que às vezes vêm transferindo para outros. Bom dia, você acha? Né? Aquelas pessoas mal resolvidas. Nós estamos vivendo tudo isso. E é interessante que nós nunca tivemos tantas palestras de autoajuda e parece que isso não tem resolvido. Por quê? Porque não é o palestrante, nem a técnica que ele está usando. Uma das coisas que nós precisamos entender que chama-se posicionamento. Eu e você precisamos, e nós vamos aprender hoje, temos que ter um posicionamento. Não adianta você ficar fazendo curso por osmose, por online, seja lá o que for, se você não colocar em prática aquilo que realmente você está aprendendo. E na questão da caminhada espiritual é a mesma coisa. Então, antes de entrar no próximo slide, eu quero que você preste atenção nessa historinha. Imagine alguém que é muito bom para com você, tudo que você precisa, eu não tenho açúcar, ele tem um vizinho, vamos pensar, fica mais fácil. Nossa, acabou o café, não, eu te arrumo aqui, arranja um pouquinho de pó de café e vai. E um dia, você tem lá alguma coisa que é só para você, você é todo protetivo, ou protege, ama, gosta demais, e essa pessoa pede, por um acaso você não tem isto? E aí você fica num dilema. Cara, todas as vezes que eu precisei dele, todas as vezes que eu pedi alguma coisa para ele, ele fez. E aí você fica constrangido. É isso que Paulo fala, o amor de Deus nos constrange. Uma das coisas que eu e você precisamos aprender, amados, se nós queremos continuar a nossa caminhada com Deus, é entender o amor de Deus. Não é a graça ou super graça, a graça que perdoa tudo, como algumas igrejas pregam. Não é isso, é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele espera posicionamento. O amor de Deus, ele espera uma reação à ação que ele faz nos nossos corações. Quando Abacuque entendeu isso, ele para de murmurar e ele vai subir numa torre. Sim, nós vamos ver isso hoje, mas ele vai ter uma abertura no seu coração. As coisas podem mudar. As coisas podem mudar. Nós precisamos olhar para a nossa vida particular,
profissional, sentimental, tá? Nossas pós-graduações que nós ficamos de fazer, não fizemos, as nossas dietas que nós ficamos fazendo no dia 1º de janeiro de 2025 e nós não fizemos, as mudanças que nós colocamos, está acabando o ano, nós precisamos dizer para nós, mas peraí, o que deu errado? Qual que é a falta de posicionamento? 2026, vocês vão escutar isso até chegar próximo das datas. E eu vou tentar encaixar isso em todas as mensagens que eu for pregar. Em 2026 está chegando. É tempo do Brasil acordar. E o Brasil não se vender por barganhas. Eu sou do tempo que lá atrás o político, o vereador, chegava na cidade, procurava o pastor e falava, eu te dou 1000 tijolos se você garantir tantos votos. Meu amado, o Brasil precisa acordar, nós precisamos olhar para quem é o nosso candidato, qual é o perfil dele, e o que ele tem de propor. Ah, ele é crente. Não vai nessa. Mas política é uma coisa, nossa fé é outra. Se nós tivermos pessoas cristãs, realmente alinhadas ao propósito de Deus, e também aquilo que nós entendemos que um político deve ser, joia. Mas caso contrário, amado, nós vamos aprender hoje algumas coisas com Abacuque. E avançando aqui, Abacuque questiona a Deus sobre o sucesso dos ímpios e a aflição dos justos. Talvez essa seja a grande crise quando você começa a olhar redes sociais, você começa a perceber, mas poxa, por que está dando certo lá, e eu conheço a vida do cara, o cara é isso, o cara é aquilo outro, e aqui Abacuque começa já a chamar a atenção, assim, que o problema nosso é nós olharmos uma fotografia ou uma aparição nas redes sociais, e já fazemos uma leitura. Eu gosto de um autor, apesar dele não ser muito bacana, Nelson Rodrigues, ele fala o seguinte, você não sabe o que acontece dentro de 4 paredes, e é mais ou menos, você não sabe qual que é a realidade das pessoas. Por isso que quando Deus manda Abacuque subir, Abacuque já estava lá na torre, né? Mas quando Deus manda ele olhar o que está acontecendo, ele vai mostrar o coração do povo. E é por isso que ele escreve o capítulo 3. Nossa, Deus fez tudo por esse povo, Deus amou esse povo, e esse povo está levando os Baals, que eram entidades dos cananeus, para dentro das casas. Eles estão realmente indo contra tudo aquilo que Deus falou e que Deus prometeu? Não, esse povo aí realmente vai sofrer o castigo que Deus está colocando. Mas no questionamento dele, é chave, irmãos. Aqueles momentos assim que você olha e você fala assim, pô pastor, mas espera aí, não existe injustiça? Existe. Não existem situações que você não consegue compreender? Com certeza. Um filósofo alemão, ele é um nome meio difícil de pronunciar, não vou arriscar aqui não, mas ele escreve uma coisa bacana, até que o Papa próprio, o Papa Ratzinger, né, o Joseph, né, ele vai repetir, né, diante de uma situação, lá quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele olha para tudo aquilo, naquele momento que o mundo achava que o homem era o super-homem de Nietzsche, né? Que o homem ia fazer o admirável mundo novo. Quando ele olha aquela atrocidade da Segunda Guerra Mundial, principalmente os campos de concentração, ele faz a pergunta que talvez muitos fazem de outras maneiras: onde está Deus quando tudo isso aconteceu? Talvez uma pergunta que nós fazemos. E Deus responde para Abacuque: Deus, Abacuque, eu sempre estive no mesmo lugar, eu sempre estive próximo de vocês. São vocês que viraram o coração. Então, esse questionamento é de todos nós. Para a maioria dos problemas que enfrentamos, essa é a regra mais importante. Qual que é a regra mais importante? Você olhar para cada situação e dizer, se ainda houver dúvida, entregue o problema a Deus com fé. E aqui nós vamos falar um pouco sobre essa fé. Porque o justo viverá pela fé, não é essa fé triunfalista. Vai, declare isso, vai, grite aquilo outro. Meu amado, nós estamos aprendendo a gritar. Nós estamos aprendendo a determinar, nós estamos aprendendo a dizer coisas que Deus está dizendo. Eu não tenho nada com isso, não. Eu nunca prometi isto. Ah, mas está aqui na tua palavra, ó, o Deuteronômio 28, feliz será na cidade, tudo que você plantar vai dar, você vai isso, você terá muito, e nunca pedirá emprestado. Eu falei isso. Então, leia os primeiros versículos. Vocês estão pulando os 3 primeiros versículos. Propuseres hoje no vosso coração dar honra ao meu nome, seguindo os meus mandamentos. Então, meu amado, não é a religião, não é a igreja denominacional, é a relação nossa com Deus. E essa relação nossa com Deus, é aquilo que até o Papa falou semana passada, o atual Papa, né? Quem morreu naquela cruz foi Jesus. E é você entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção. Então o justo viverá por aquilo que ele realmente entendeu, de uma forma racional, crítica, o que é esse caminhar com Deus.
Então, nesse momento, eu e você, se entendemos quem é Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, meu amado, não é uma coisa infantil, mas é uma coisa de você simplesmente dizer: eu entrego tudo a Ti. É isso que o salmista fala no Salmo 37. Entrega os teus caminhos ao Senhor, descansa nele. A igreja às vezes sabe até entregar, mas a igreja não sabe descansar. Essa palavra no hebraico, sabe de onde vem essa palavra? A etimologia dela é de uma cabana beduína, onde tem uma rede, tá? E daquele lugar, ambiente gostoso, você deita ali e você fica descansando. Os nordestinos estão certo, tá? É aquela rede, você descansar, fala assim: eu vou entregar todas as coisas a Ele, eu vou descansar nele, tá? Então nesse capítulo seremos ensinados a agir diante das crises da vida. Por mais que nós já temos falado de tantas maneiras, mas hoje nós vamos ver o que Abacuque nos ensina. Como que Abacuque lida com todas essas questões. Imagina Abacuque hoje aqui no Brasil, olhando todas as questões que estão acontecendo no Brasil, no sentido político, no sentido social. Olha a matança no Rio de Janeiro, meu amado. Nós tínhamos que estar chorando como igreja. Nós tínhamos que estar dizendo a que ponto chegou o Brasil, a que ponto chegou a história que nós estamos vivendo. Um país que é próspero, um país que o agronegócio é extremamente forte. Tá? Aonde estão? Olha o que nós gastamos com a infraestrutura. Não tem infraestrutura. Cristóvão, né, aquele ministro, ele falou: o problema do Brasil são dois. Primeiro, educacional. Segundo, estrutural. Nós precisamos ler política, ler as coisas que estão acontecendo, para nós entendermos. Então, a crise que está acontecendo, eu e você podemos dar uma resposta. Pastor, mas quem sou eu? Não é quem nós somos, é quem é o nosso Deus. É essa a diferença que tem que fazer. Então, eu e você deveríamos começar a orar. Eu e você deveríamos levantar um clamor. Eu e você deveríamos buscar o Senhor. Eu e você deveríamos estar aqui, talvez se você pode, às 7 horas da manhã, dizendo: Deus, eu só tenho 5 minutinhos, mas eu parei aqui, né? Risa, rapidinho: Deus, que esse dia seja um dia de bênção. Às vezes nós precisamos buscar e entender como que nós vamos nos posicionar. Então, em sua crise, o profeta procurou com maestria o quê? Discernir os caminhos do Senhor. Meu amado, primeiro, não é fácil discernir os caminhos do Senhor. Não é fácil você entender por que Deus permitiu algumas situações na vida de quem seja minha ou seja tua. Não é fácil. Não é fácil você olhar para uma situação e dizer: não, peraí, eu sei que Deus está no controle. Não é fácil. Não é fácil você esperar que lá na frente Deus tem o melhor. Eu sei, nós somos imediatistas, nós queremos agora. O que Deus tem agora? Não, nós não queremos para depois. Só que Deus não trabalha na imaturidade, meu amado. Porque Deus primeiro, Ele quer trabalhar no meu caráter, no seu caráter, para que nós não viremos o quê? Pessoas idiotas gospel. É o que está cheio o mundo. Pessoas que não têm posicionamento, pessoas que se tornam arrogantes. Eu sempre falo aqui, tem pessoas que eram super legal, mas foram promovidas, pronto. Porque recebeu um cargo, aumentou o salário, muda totalmente a personalidade. Por quê? Porque nunca teve uma personalidade. Então nós precisamos entender o que é os caminhos do Senhor. Não sabe? Confia. É aquilo que Jó começa a discutir com Deus. Deus fala: ô Jó, na boa. Deus não falou isso, né? Mas vamos parafrasear. Ô Jó, na boa. Onde é que você estava quando eu estava fazendo tudo isso? Aonde você estava quando eu estava criando o universo? Onde você estava onde eu estava colocando? Carl Sagan, que é um cidadão que já foi a óbito, astrônomo, ateu. O próprio Steve Hawking escreve aquele livro fantástico, né? Um mundo numa casca de nós, tá? E outros cientistas, todos eles concordam com uma coisa, aquilo que Einstein já tinha falado: existe um equilíbrio no universo, existe uma questão matemática no universo. Isso vai para cá, isso vai para cá, ou seja, tudo isso é tremendo. Não é um spoiler, mas se alguém ler ou assistir o filme da Netflix, né, que foi lançado agora, do Frankenstein, tudo que aquele filme lá, o que sabe me chamou a atenção? A hora que mostra, isso aqui é um spoiler, mas não vou contar a história toda, que mostra a figura do corpo humano, dos nervos. E quando o Victor Frankenstein olha aquilo lá, ele fica impressionado. E eu falei, quase que eu falei: Victor, eu estou muito mais. Você está olhando o ser humano e as ligações corporais dele. Eu estou olhando, Deus fez isso. Cada válvula, cada célula, cada veia, cada sinapse do meu cérebro.
cada encontro dos meus neurônios. Deus fez isto. Então, esses são os caminhos do Senhor. É isso que nós precisamos entender. É Deus que criou um caminho no deserto. Pode uma nação nascer de um dia para outro? Deus fez isso. Deus libertou aquela nação, Deus criou um caminho no deserto, e no meio do deserto Deus fez uma nação. Então, por mais que seja o teu deserto, Deus pode te levantar. É claro, amado, que às vezes nós queremos na hora nossa, do jeito nosso, mas Deus não é o Deus que vai fazer a tua vingança. E aliás, a palavra vingança, ela tem na etimologia hebraica a mesma ideia de ira. E eu já disse aqui, o que é ira? Se você enfiar o dedo nessa tomada aqui, você vai tomar choque. Não é porque a tomada, a eletricidade dessa igreja está irado com você. Não, é uma questão natural, é física. A ira de Deus é uma questão natural para Ele. O meu pecado não pode entrar em contato com a santidade de Deus. Por isso que nós precisamos estar revestidos daquele que é o autor da nossa fé, a razão da nossa fé. E isso que nós precisamos entender. Então, a cruz, quando Jesus fala no grego lá, tetelestai, tá? Quando ele fala, está tudo pago, ele não está dizendo apenas o meu pecado, ele está dizendo, agora o Silas, agora Monte Hebron pode entrar nos santos dos santos. Você está no teu trabalho, você está na tua sala de aula, você está em qualquer lugar, você pode mandar o WhatsApp gospel, né? Senhor, eu te amo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando Neemias, no capítulo 2, versículo 4 em diante, ele está diante de Artaxerxes fala, ô Neemias, o que está acontecendo? Ele não fala, espera um pouquinho só, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, não. Ele simplesmente fala assim, Senhor, no hebraico, então eu orei ao Senhor. Tá? Eu orei, na Septuaginta coloca a palavra legnemai, eu falei com Deus. Naquele momento eu não vi Artaxerxes, eu vi Deus e eu falei com ele. Senhor, é agora. Há muitas situações num conflito familiar, num conflito talvez profissional, que não dá tempo de você parar e orar. Você tem que dizer, Senhor, me dê sabedoria. Quantas vezes nos meus atendimentos como psicólogo, eu estou diante de um paciente, eu não estou entendendo nada da verbalização dele, eu só coloco a mãozinha aqui, é que nem Freud fazia, né? Só não tem um charuto, tá? E coloco a mãozinha assim, que nem Freud fazia, mas eu começo a orar em línguas, não em voz alta, né? Senão um paciente acha que o pastor ficou esquizofrênico, né? Entrou em surto psicótico. Eu começo às vezes a orar em língua, eu falo, Deus, me dê sabedoria. E às vezes não, sempre vem um insight, que depois quando termina a sessão eu falo, uau, da onde que teve aquela ideia? E eu sei que é por ele, porque são os caminhos do Senhor. Nós entendemos tudo isso, tá? Então, eu estarei na minha guarda. Esse versículo nós vamos destrinchar ele, tá? No original, eles são vários versículos. Quando teve o primeiro cânon, né, aquelas junções, eles juntaram num versículo só, que não tem problema nenhum, mas eu vou fazer como foi escrito no original, vamos pegar a ideia. A primeira ideia é, eu estarei na minha guarda. A palavra que ele usa aqui, amada, uma palavra bem difícil, é mishmerlet, que significa tomar um posicionamento. Primeira coisa que ele fala diante da crise, eu vou tomar um posicionamento. Meu amado, eu sei que você já ouviu isso em coaching, se você já leu isso em palestras motivacionais, você já escutou também, se você já foi buscar, você já escutou isso de alguma forma, tá? Mas você vai escutar de novo. Tudo é uma questão de posicionamento. Tudo é uma questão de decisão. Nós precisamos tomar decisões. A igreja está criando vagabundos gospel, já viu? Preguiçosos gospels. Deus, faça, Senhor, faça, que nem o Enem hoje. Eu espero que nós vamos orar para Deus abençoar, amém? Mas eu espero que você tenha estudado. Senhor, eu não estudei nada, mas o pastor Silas, que é aquele santo homem, maravilhoso homem, orou e eu vou passar. Não, não é assim que funciona, meu amado. A minha parte eu tenho que fazer. Davi jogou a pedra. O povo marchou em volta das muralhas. Moisés teve que levantar o cajado. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. E o que eu tenho que fazer? Tomar posicionamento. Eu decido. A decisão é tudo na vida. Mas não é a decisão, quero decisão emocional. Por isso que eu tenho dificuldade com culto que mexe com a fenomenologia, com as emoções. Porque vem um cara que prega e tal, e faz a igreja chorar, a igreja vem aqui e chora, e aí, tem gente até que dá o carro, né? O carro que ele acabou de comprar, faz aquelas doces, aí no outro dia, meu Deus, o que eu fiz? Porque foi emocional. E quantas vezes isso aí também não acontece na nossa questão com Deus, na nossa relação? Então, Abacuque não nos convida a ter um culto emocional, mas ele nos convida a tomar guarda, a tomar um posicionamento. Isso
É uma atitude. Então, essa atitude diante da incerteza e da crise, posicionamento. Posicionamento. Diante de qualquer coisa, você pode entrar, é claro, e eu repito o começo da mensagem, vai ter situações que eu não vou entender. Há situações que eu olho, meu amado, e falo, Deus, espera aí. Teve 2 situações aqui no consultório que eu orei, que a pessoa foi curada da coluna, e eu estou com problema em casa com a Ângela. Aliás, a cirurgia foi marcada, depois do quanto eu falo. Aí você entra numa crise existencial. Espera aí, eu abençoo aqui. Eu nunca esqueço em Campo Grande, meu amado, essa experiência eu tive. Tá? De orar por uma pessoa que eu não enxergava e ia ali enxergar no meio do culto, foi o maior auê. Deus me usou, só que eu usava óculos. Vou deixar de usar óculos, viu, gente? Aproveita e bate foto comigo com óculos, porque eu fico com cara de intelectual, depois eu vou ficar com cara não sei como. Mas é ok, vamos lá. Vocês estão entendendo? Eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu também tenho crise, eu também tenho dificuldade. E às vezes eu olho assim, peraí, Deus, o Senhor está abençoando aqui, e aí às vezes vem aqueles pensamentos, talvez porque você está em pecado, porque nós aprendemos, isso é um fruto da Idade Média, porque se alguma coisa está dando errada, porque é pecado, se alguma coisa não está dando certo, porque, não, mas peraí, havia pecado na vida de Jó? Havia pecado na vida de Paulo? Havia pecado na vida de Silas, da história que foi preso? E eu poderia ficar se colocando tantos e tantos. Havia pecado nesse grupo que foram assassinados na Etiópia? Há pecado nesse grupo que está preso na China? Há pecado nesse grupo que a Venezuela está fazendo? Meu amado, a mídia não transmite. Nós tivemos informações de um pastor que retornou de lá, acho que semana passada, retrasada. Há perseguição, há sofrimento. Porque eles estão em pecado. Espera aí. Tem coisas que nós não vamos entender, mas o que eu estou convidando para vocês aqui hoje de manhã? Não queira entender tudo, queira crer naquele que é o Senhor da história. Creia que Deus pode, não sei como. É claro, meu amado, que ninguém quer esse versículo. Sabe para mim um dos versículos mais difíceis? São 2, tá? Primeiro todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, esse versículo já me deu trabalho. Porque eu falo, Deus, aonde que essas coisas estão cooperando para o bem daqueles que te amam? E eu te amo. E sabe qual é o segundo versículo para mim, que disputa com esse versículo difícil? Toma a tua cruz e siga-me. Deus, mas essa cruz que o Senhor me deu, misericórdia, né? Quantos aqui não tiveram esses questionamentos? Mas nós somos chamados, meu amado, eu vou tomar essa cruz, Deus vai me auxiliar, nem que Ele manda um sirineu, né, atual para me ajudar a carregar essa cruz, mas Deus está comigo. Todas as coisas cooperam para o meu bem, e eu sei que no final, eu vou olhar e vou dizer, realmente, a boa e poderosa mão do Senhor esteve presente. Há uma historinha que eu gosto muito, eu já contei ela aqui uma vez, de um rei que foi caçar, e aí nessa caçada, ele perdeu o dedo, a arma disparou errado, e o amigo dele, muito crente, né, e ele reclamando, e o amigo falou assim, não rei, não reclama, Deus sabe o que faz. E esse rei ficou com raiva, né? Como Deus sabe, eu acabei de perder meu dedo, vem você com essa historinha? E aí o rei de raiva manda prender esse amigo, e o rei depois vai numa caçada com outro pessoal muito longe, bem distante, e ali toda a comitiva real é capturada, e era uma tribo de canibais. Então, por causa da roupagem do rei, eles viram que o rei é o filé mignon, né? Não, esse governo que tinha lá, dava filé mignon, tá? E aí começaram a matar todo mundo até chegar no rei. Quando foram no rei, eles viram que estava faltando um dedo. E na lenda daquela tribo tinha uma coisa, faltando qualquer parte do corpo, é carne amaldiçoada. Então eles quiseram se livrar desse rei. E esse rei volta lá, dizendo, agora eu entendi, e abraça o amigo, olha, eu te peço perdão, porque você tem razão, Deus sabe o que faz. O amigo, não, Deus sabe o que faz. O rei ficou chateado, mas espera aí, estou aqui pedindo perdão, você com essa história de novo. Aí o amigo falou, não está faltando nada, eu teria ido com você nessa comitiva, e com certeza já teria sido feito comidinha, manjar para essa tribo. Deus sabe o que faz. É isso que me leva a tomar posicionamento. Deus sabe o que faz. Então Abacuque se posiciona espiritualmente para ouvir a Deus, e não os seus medos. Aí vem uma pergunta muito bacana, que muitos já fizeram, seja coach, seja pastor, seja psicólogo. O que você tem ouvido? O que você tem escutado? Quais são as notícias que você traz? Meu amado, uma informação muda o nosso comportamento. Quem já trabalhou com psicologia comportamental, tá, sabe disso, que às vezes falas, muda até o ambiente, muda o humor das pessoas.
Já foram feitos testes na década de 60, hoje não mais, quando essa linha começou a ser introduzida, de pessoas segurando um determinado quilo aqui, né, vamos pegar 5 quilos, segurando aqui, e uma música tocando. Tá? E ela conseguiu segurar por 1 hora, exemplo. Depois, a mesma pessoa, na próxima semana, para dar um tempo de descanso, segurando o mesmo peso, 5 quilos, tá? Tocando outro tipo de música. Dependendo do tipo de música que estava sendo tocada, ela não conseguia. Tá, e não era música do capeta, não vamos entrar nessa área não. Era uma coisa que vem de fora e ela se permite viajar naquilo. Quantos aqui não estão correndo, ou às vezes estão ouvindo sonzinho no fone, às vezes, né, perde, nossa, se atrapalha, porque nós somos resultado daquilo que nós estamos ouvindo. E aí vem a pergunta, você tem escutado o que a palavra de Deus tem falado, ou você tem escutado os seus medos? Você tem escutado as promessas de Deus para a tua vida, ou você tem escutado ou percebido o que os seus olhos estão vendo, os seus olhos carnais? Às vezes, meu amado, nós precisamos levantar os nossos olhos espirituais, assim como Bartimeu tinha os olhos carnais cegos, o olho espiritual dele não era cego, tanto é que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É aquele momento que nós precisamos olhar, entender e tomar um posicionamento. E aí ele fala, vigiarei para ver o que falará a mim. Primeiro, eu fiquei na dúvida do final desse versículo, porque ele não sobe apenas para questionar Deus, mas ele fala, eu vou questionar, mas eu quero saber o que o Senhor vai falar para mim. A palavra vigiar aqui, meu amado, é a palavra tsap, que significa tomar cuidado, olhar ao redor, olha só, espiar, vigiar, observar e guardar. Eu prefiro, meu amado, que nós possamos trabalhar, e a King James trabalha com a primeira versão, tomar cuidado. Eu acho que nós estamos vivendo um período que eu e você precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com as redes sociais, nós precisamos tomar cuidado com tipos de pregadores, entendam bem o que eu estou te falando, tipos de pregadores que pregam apenas o que as pessoas querem ouvir e não o que a palavra de Deus traz no confronto. Nós precisamos tomar cuidado até com o tipo de músicas. Às vezes nós temos a mania de ficar feita essa divisão, que eu já preguei 2 domingos atrás. Não é questão de sagrado ou profano, é questão de que o meu espírito vai gemer aqui dentro. Silas, isso aí não está legal. Quantas vezes situações que eu acho que é normal, o Espírito Santo fala, não é. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu busco, quanto mais eu me posiciono, mais Ele vai me ensinar todas as coisas, e Ele vai me lembrar todas as coisas. Então é tempo de nós tomarmos cuidado, é tempo de nós tomarmos cuidado em todas as áreas da nossa vida, porque possamos realmente avançar. Então a importância da oração, da vigilância, do nosso Getsemane. Meu amado, você tem um Getsemane? O que seria aqui no espiritual? Você tem um lugar de oração? Você tem aquele canto na sua casa, onde você realmente para tudo e começa a ter um tempo com Deus? Eu me lembro, não sei a idade, provavelmente eu tinha entre 5 e 7 anos, minha memória, eu digo para todo mundo, eu sou gago, mas a minha memória é boa, tá? Eu me lembro de um pregador, que era homem de Deus, alguém aqui que desceu junto comigo na Arca de Noé, conhece esse nome, Antônio Abuchaim, tá? E ele era um homem de Deus, um homem que pregava, e ele ficou hospedado em casa, e eu fiquei só olhando para ele na mesa, e ele falou, o que você está olhando para mim, menino? Eu falei, eu quero ver como que é um homem de Deus, que falaram que você é um homem de Deus. Aí ele olhou para mim, nunca vou esquecer isso, pegou na minha mão, levou no quarto que ele estava hospedado, abriu aquelas malinhas já de mascate, bem antiga, abriu, tirou uma almofada, jogou no chão e ajoelhou. Falou, é aqui que eu me torno um homem de Deus. Todas as vezes que você quiser ser um homem de Deus, aprenda a ajoelhar. Não que nós devemos orar só de joelho, porque tem pessoas que têm problema de artrose, tantas outras limitações, que não vai conseguir orar de joelho. Você pode orar sentado, você pode orar deitado. Essa madrugada, essa semana, uma pessoa que não sabe de nada, orou por mim, que Deus falou, e Deus mostrou para ela assim, Deus mostrou o seu rosto, os seus olhos, e eu levantei um clamor pelo Senhor, e fazia muito tempo que ela tinha perdido o meu WhatsApp, tá?
E ela não tinha mais contato comigo. E ela falou assim, olha, eu não estou podendo orar, mas eu tenho orado deitada. Mas eu estava deitado, fechei o olho, e Deus falou, ore pelo Silas. E Deus para ela falou da minha cirurgia. Olha só que coisa tremenda. E eu nem tinha marcado a cirurgia, e ela nem sabia. Onde que eu quero chegar? Essa mulher para mim é uma mulher de oração. Quando você é uma pessoa de oração, meu amado, as coisas vão sendo operacionalizadas da parte de Deus. Deus vai na tua frente abrindo as portas. O nosso Getsemane é aquele lugar onde Jesus, pensa bem, o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor de toda a história. Ele estava lá quando tudo começou, o Big Bang, seja lá o que for, a criação, ele estava lá. Dinossauro não teve, ele estava lá. Unicórnio não teve, porque a Bíblia fala que tem unicórnio, tá, gente? Então, o unicórnio, ele estava tudo lá, tudo estava lá. Aí, de repente, ele tem que, no Getsemane, ajoelhar e orar, Pai, e apresentar a sua vida. E diz que ele, antes de escolher os discípulos, passou uma noite inteira orando. Meu amado, pensa bem, o meu pai mandou escolher este e dar, que era muito, muito fácil para ele. Mas assim mesmo, ele traz um exemplo para nós. Nós precisamos ter o nosso canto de oração. Nós precisamos aprender a nos aquietar nessas torres de vigília e buscar aquilo que Deus está colocando. A imagem do vigia traz uma lição espiritual para nós tremenda. Tá? O vigia é aquele que está prestando atenção, aquele que conhece todos os movimentos, que é de posicionar em fé. O vigia é aquele que está olhando e de repente ele vê uma poeirinha lá longe, vai, não é uma poeirinha. Ele presta atenção para ver se aquela poeira vai aumentando, que pode ser um exército inimigo. O vigília, ele está olhando e vê alguém chegando estranho. Opa, eu não conheço. Nas cidades, como eram muradas, tinham torres de vigia, né? Aquelas torres de observação. Nós precisamos estar observando o mundo espiritual ao nosso redor. Nós precisamos estar prestando atenção naquilo que Deus pode fazer e quer fazer, ou até que Deus está fazendo. Quando essa semana alguém me perguntou sobre a questão escatológica, geopolítica, eu falei, olha, eu só sei de uma coisa, está próximo, por causa do que está acontecendo. Eu falei, não, por uma questão de contagem hebraica, né? Éden até Abrão, 2000 anos. Abrão até Jesus, 2000 anos. Jesus até nós já está fechando os 2000 anos, está chegando, a hora que fechar o 6º ano, que são 6, né? Vai chegar o 7º. O 7º, o rei vem. Aí ele ficou assim assustado, falei, não, está para acontecer, uma questão matemática, fora questão geopolítica. Então, é aquela expectativa que nós precisamos entender o que é esse posicionamento de fé. Então, como povo de Deus, devemos saber que o perigo se aproxima e conhecer o mundo espiritual. Aqui que a coisa fica complicada. Nós realmente conhecemos o mundo espiritual? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, não existe como Deus te abençoar se você está numa situação relacional. Tá? E isso eu falo para mim mesmo e falo para os meus filhos. Você tem que ter uma vida de oração, de posicionamento, para que você seja bênção e luz nessas situações. Não tem como Deus realmente trazer bênção se há situações que Deus está dizendo, Silas, isso aqui está errado. Então, mas eu estou sendo abençoado, é como se Deus falasse, eu tenho muito mais. Eu gostaria de te dar muito mais. Nós precisamos entender o mundo espiritual também das trevas. Essa semana um pastor teve uma situação muito complicada, ele foi praticamente quase atacado. Isso não foi atacar porque ele me ligou antes, eu falei, mas não, sinto perigo, chama a polícia. Essa semana uma pessoa tentou entrar aqui, eu mandei mensagem para o Rodrigo, mas o Rodrigo não estava lá, e querendo entrar, por isso que eu deixo a porta sempre trancada. E quando eu juntei, e teve mais com 2 pastores que eu atendo, eu falei, caramba, será que a coisa está... ataque pastoral? Não sei, mas o que eu fiz? Vim aqui e fiquei orando. Eu não vou ficar vigiando, quase que eu liguei para o Anderson, liguei para todo mundo, eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar. Porque é aqui que Deus vai trazer as respostas. É aqui que Deus vai mover. É isso que Ana entendeu. Ana não conseguia engravidar, Ana sofria todo aquele bullying. O que ela fez? Ela separou, ela cometeu suicídio? Não, ela vai para o altar. E lá ela ora, e lá ela se coloca. A vigilância é uma decisão, meu amado, de alguém que tem o entendimento espiritual. Vigiar é alguém que sabe o que é o mundo espiritual. É alguém que sabe o que é o conflito. É alguém que sabe o que é posicionamento. Isso é uma pessoa que presta atenção. É uma pessoa que está atenta às coisas que estão acontecendo. Então, subir na torre, meu amado, é sair dos vales. Às vezes nós estamos presos nos nossos vales de dor, de melancolia,
e nós precisamos subir na torre. Eu nunca esqueço quando eu estava orando uma madrugada, eu já contei essa experiência, eu gosto muito de olhar ali o rio Uberabim, quando eu vou correndo de manhã, eu sempre vejo aquela curva ali, e eu olhava aquela, às vezes eu paro naquela ponte nova, né, fico olhando assim, só que eu não vejo mais. Aí um dia, a Dani, filha, né, da Nancy, bateu uma foto de drone, e quando eu vi o que faz toda aquela curva, eu fiquei impressionado. Aí quando eu fui orar de madrugada, Deus falou assim, você nunca sabia o que vinha depois da curva, mas eu sabia, porque eu sempre vejo do alto, eu sempre vejo tudo, e eu quero descansar nisso, que Deus vê, e Deus sabe todas as coisas, então não é algo automático. Torre de vigília não é algo automático, é um posicionamento, não é simplesmente, Senhor, eu quero, não, é uma decisão. Então nós precisamos avançar nessa questão, e eu que responderei quando for reprovado. E aqui vem uma coisa, meu amado, por isso que são 3 versículos, aí de repente ele fala o seguinte, Abacuque está lá discutindo com Deus, ele fala, peraí, Deus vai falar comigo, porque o versículo anterior, eu vou esperar o que ele fala, só que Abacuque faz um checklist, rapidinho, peraí, e se eu for reprovado? Todo mundo quer ver a glória de Deus, já precisou se ver uma notícia espiritual de que Deus hoje vai se manifestar nesse culto de uma forma tremenda, amém, todo mundo vai dar glória a Deus, mas a santidade de Deus não pode estar no lugar onde você tem mágoa, tem situações mal resolvidas, brigou, talvez você brigou ontem com a tua esposa, com teu esposo, com teus filhos, e está aqui, Senhor, santo, santo é o teu nome, talvez você fez outras coisas durante a semana, e você está aqui, santo, santo é o teu nome. Às vezes Deus fala assim, Silão, estava tudo certo para eu ir aí, mas eu não podia, porque tinha gente que ia pegar fogo, ou seja, no sentido de ser queimado. É isso que ele fala, e olha a palavra que ele vai usar aqui, a palavra toquete, meio, que significa reconhecer, eu gosto dessa palavra, analisar e assumir. Ele está dizendo, opa, Deus está vindo aqui, nós vamos pedir a presença de Deus, opa, eu vou analisar e eu vou assumir aquilo que é meu erro. Nos dias de hoje, por causa da cruz, sabe como é que nós fazemos isso? Nós confessamos. Meu amado, não adianta falar que é o teu signo, Deus, meu signo é assim, Deus. Não adianta falar que é o teu jeitinho, não adianta falar que você foi mimado desde pequeno, por isso que você é assim. Não adianta falar que a tua carne é fraca, que Deus já sabe. Não adianta você terceirizar o pecado, é porque ele ou ela que me provocou, não. Arrependimento significa eu assumo e eu confesso aquilo que é o meu erro. É isso que nós precisamos estar avançando. Então Deus reprovou Israel, porque sua confiança não estava nele. Entenda bem isso. Aqui Israel está fazendo um monte de coisas erradas e Deus estava ali. Mas quando esse povo começou a pensar em pedir ajuda do Egito, não, nós vamos fazer uma aliança com o Egito, e se a Babilônia atacar, o Egito é um exército grande. Eu já contei o que Deus faz. Deus faz a Babilônia vir pela Turquia, atacar o Egito primeiro, para depois subir para pegar Israel. É como se Deus falasse, e agora? E agora? Vocês vão confiar em mim? É como se Deus ainda falasse, eu vou destruir o Egito para ver se esse povo vai... Olha a paciência de Deus com Israel. Olha a paciência de Deus comigo e com você. Aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa segurança? Se você é uma pessoa extremamente inteligente, rápida, cognitiva, você, que bom. Você é um cara que sabe ganhar dinheiro? Ótimo. Você é um cara que sabe fazer negócio? Excelente. Mas no fim de tudo isso, você é capaz de dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado? Isso é confiança também. Diante de uma situação que você não entende, você fala, Deus, eu nem vou orar, porque eu nem sei o que orar. Porque há momentos existenciais que nós estamos tão... que a gente não sabe se você pede para Deus matar o marido, matar a esposa, matar o pai, matar o filho, né? Ou Deus matar o patrão, ou Deus... A gente nem sabe o que orar. Então, a situação que você tem que dizer, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos, mas deixa. Que às vezes Deus começa a trabalhar do jeito que você não gostaria que Ele trabalhasse. Mas Deus é fiel. O quebrantamento não é fugir da nossa verdadeira realidade. É aquilo que eu falei, não é vou justificar, terceirizar. Não, quebrantamento é dizer, Senhor, eu sou isso aqui. Quando Natan confrontou Davi, Davi não falou, não, mas por que aquela mulherzinha tinha que estar tomando banho seminua, com a janela aberta? Ela me provocou.
Por que o marido dela, quando eu dei uma ordem, eu era o rei, não obedeceu? Ele foi rebelde, rebeldia. Não. Quando Davi é confrontado, ele fala, opa, esse aí sou eu? Esse aí sou eu? E aí ele confessa. Ele não tenta mais uma vez terceirizar, porque, aliás, Davi em nenhum momento tentou, ele tentou fazer a coisa para, nada ser descoberto. Mas Deus falou, não, mas eu estava vendo, Davi. Eu estava vendo. Aliás, Davi, naquele dia não era você ter ido naquela janela, você tinha outro compromisso, você que anulou o compromisso. Segundo, você podia ter pedido perdão para o marido dela. O marido dela é tão fiel ao comando, ao patriotismo, que ele ia dizer, Davi, poxa, eu vou te perdoar. Olha quanta coisa poderia ter mudado aquela história, se simplesmente, talvez, ele encarasse a realidade lá atrás. Mas quando ele é confrontado, ele fala, não, eu sou esse homem, então eu vou me consertar com Deus. E aí ele toma um posicionamento. Deus é paciente, mas há um momento em que ele diz, basta as injustiças. Meu amado, uma hora Deus vai falar, basta as injustiças da Venezuela, e não é o Trump que... Deus pode usar o Trump, pode usar quem quiser, mas é uma hora que Deus vai dizer, basta uma série de coisas. Tá? E se Deus não falar ainda para o Brasil, a minha pergunta é, qual é o nosso posicionamento? Eu já disse aqui que o meu medo do Brasil era aquele triunfalismo religioso, que o Brasil estava entrando, aquela coisa assim, agora Deus, pátria, ok, eu creio nisso, essa é uma mensagem tremenda, e não é do partido de direita, isso aí vem lá de trás, é uma frase colocada lá atrás, na história, nem vou falar de onde que veio. Então, a questão não é, mas a questão era o ufanismo que o brasileiro estava entrando, daqui a pouco nós estamos fazendo uma inquisição, não é de Deus, vamos queimar, porque é isso que aconteceu na Idade Média. Então eu não sei até que ponto Deus não parou tudo isso, porque Ele ama o Brasil, e eu quero crer nisso, porque tem brasileiros aqui que oram, tem brasileiros aqui que clamam, mas nós precisamos tomar esse posicionamento. Então Deus ainda vai fazer. Então o Senhor respondeu e disse, escreva a visão. Olha a palavra aqui, katak, que significa decretar, não é escrever, deixar o decreto diante dos olhos. O que Ele está dizendo aqui, nós vamos orar por vocês, mas vão na bênção, viu? Muita gente vai ter o Enem agora, tá? Deus abençoe, viu? Mas nós vamos orar por vocês depois. Quem tiver que sair para o Enem, amado, à vontade. Falta alguns segundinhos, minutos para acabar a mensagem. Então, decretar, não é aprender a escrever, decretar. Aqui essa é uma palavra que eu amo. Em tempo de renovo, de resposta, de rever nossos conceitos à luz da palavra de Deus. É tempo de eu e você decretarmos o que é a palavra de Deus. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Responda para você mesmo. Você saberia 5 promessas que Deus já fez na tua vida? Seja para um profeta, seja pelo pastor Silas, seja por alguém que orou por você. Promessa. Deus está mostrando isso. Deus está falando que você vai ganhar. E que ainda não se cumpriu? Rapidinho, eu tenho escrito. Sabe por que eu escrevo? Não é para confrontar quem falou. Eu não quero confrontar quem falou. Eu quero tomar posse daquilo que Deus ministrou através daquela vida. Domingo passado, uma pessoa que compartilhou, que recebeu uma palavra, 40 dias que Deus estaria fazendo um milagre. É assim que Deus vai usando, aqui no momento de oração. Quando completou 40 dias, isso ela falou domingo passado, ela estava recebendo a bênção de Deus, arrumando a casa. Isso é Deus. Quantas palavras aqui que a Doracia, a Edinalva, Tatiana, todo mundo que ora aqui, a Sara, o Dilmar, a pastora Sandra, aliás eu sou fã da Sandra, quando ora, viu, fazer um spoiler aqui, pastora Sandra, amém? Deus usa essas pessoas, mas aí, a fulana falou isso, eu tomo posse, eu tenho palavras que foram faladas para a vida do Malik, que eu ainda não sei como agora, mas eu tomo posse, porque meu Deus escreve a história. Então nós precisamos entender qual que é a luz da palavra de Deus. Abacuque é lembrar da fidelidade de Deus, da certeza de que os justos vivem pela fé. Aí nós precisamos entender, precisamos constantemente ser lembrados quem é o nosso Deus e da sua fidelidade. Essa fé, meu amado, não é uma fé triunfalista. Essa é uma fé. Silas, você sabe quem é o seu Deus? Monte Hebron, você sabe quem é o seu Deus? Silas, você sabe qual é a fidelidade de Deus? Monte Hebron, você sabe qual é a fidelidade de Deus? Meu amado, se tem, eu brinco, mas na realidade não é brincadeira.
Eu falo para algumas pessoas, o meu sobrenome é oração. Porque eu creio na oração, não no jeito, eu falei já isso algumas vezes, vou falar sempre, não no jeito de manipular a Deus, mas no jeito de saber que é Ele, e por Ele que são todas as coisas, e a resposta é dele também. Então eu creio no meu Deus, eu creio na fidelidade desse Deus. Há situações, claro, como eu comecei a mensagem, há situações que eu não entendo, há situações que eu ainda falo, Deus, mas por quê? Mas eu sei que Deus tem o melhor, Ele sempre escreve o melhor. A visão é para o futuro, mesmo que pareça demorar, a visão se cumprirá no tempo certo. Qual que é a visão? A fidelidade de Deus não vai cair por terra. E é interessante, né? Que a Bíblia, eu falo que quando os corvos vieram alimentar Elias, né? Eu falo que é o primeiro iFood da história, né? Comida trazida por pássaro. E aqui é o primeiro outdoor da história, que ele fala, escreva bem grande, coloque, né? De um jeito que todo mundo vê. O primeiro outdoor da história é Deus criou. Nosso Deus é um Deus criativo, vai criar iFood, cria tudo mais, e mais outras coisas. Até a manteiga, né? Provérbio fala que o bater do leite produz a manteiga. Mas enfim, tá? Nós precisamos entender isso. Mesmo que demore, Deus tem. Pois a visão ainda para o tempo determinado. A palavra determinada aqui é a palavra Mot Hadat, que significa tempo de encontro. É essa mesma palavra que Deus fala para Arão. Arão, está pronto? Então agora eu tenho Moadat, eu tenho um tempo de encontro contigo. A frase é Moadat Aimim. Eu tenho um encontro com você agora. Deus quer ter um encontro comigo, Deus quer ter um encontro com você. Temos espaço na agenda? Temos tempo na agenda para sentar e aquietar? E dizer, Deus, está aqui o meu casamento, está aqui o meu marido, está aqui minha esposa, está aqui os meus filhos, está aqui a minha vida profissional, está aqui o meu desejo de melhorar o meu carrinho, a minha casa, está aqui, Senhor, está aqui. Eu nem sei o que orar, o que pedir, mas eu entrego tudo isso. Aí Deus também vai falar, Silas, cadê o teu coração? Aí você vai, está aqui Deus, toma entrega. Mas Deus, tem coisinhas, me entrega. Não, mas tem coisinhas, me entrega. Às vezes nós precisamos ter essa confiança. Então a visão das promessas mostra o glorioso pensamento que Deus tem para cada um de nós. Enquanto Abacuque estava pregando aqui, quem estava pregando no norte? Jeremias. E o que Jeremias fala? Que Deus fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. É isso que talvez Abacuque escuta, porque depois eles vão pregar junto um período, tá? E talvez Abacuque fala, que foi que Deus falou mesmo, Jeremias? Jeremias, eu estava orando, Deus falou assim, que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, e os pensamentos dele são pensamentos de paz e prosperidade. Uau! Imagina os dois profetas conversando, né? Coisa tremenda. Uau! Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Guie pela verdade a sua vida, meu amado. O seu coração, os seus pensamentos, pois a verdade é que nos sustenta. E sabe o que é a verdade? A verdade é que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É isso que nós precisamos entender. Você acha que Jesus morreu naquela cruz brincando? Pai, eu oro, olha a oração lá do Getsemane, Pai, eu oro por aqueles que ainda hão de vir. Por aqueles, vamos colocar no contemporâneo, Senhor, eu estou orando agora pela Monte Hebron. Aí os anjos, Monte Hebron? É uma igreja que vai nascer lá em Uberlândia, pastor Sila, cara, gente boa, bonitão, né? Tá? Eu estou orando por eles. Deus está orando, Jesus estava orando no Getsemane por mim, por você. Eu oro por aqueles que vão crer. Aí que vem a vírgula. Você é uma pessoa que crê mesmo? Então eu quero te convidar a baixar a sua cabeça agora, meu amado. Coloca a sua vida, comece a pensar naquilo que Deus falou nessa noite, nessa manhã. O que é Jesus, Senhor e Salvador? Meu amado, você pode frequentar essa igreja, você pode gostar dessa igreja, mas se você nunca fez isso, presta atenção, entregar sua vida a Jesus. O que é entregar sua vida a Jesus? É você levantar sua mão e dizer, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. A palavra de Deus fala que nós precisamos fazer isso diante dos homens. Esse diante dos homens é diante da eclésia, da igreja, da comunhão dos santos. Então, se alguém hoje à noite, por mais que já esteja frequentando essa casa, ou tenha vindo pela primeira vez, mas prestou atenção nisso, falou, não, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero ter Ele como meu Senhor e Salvador. Então, onde você estiver, levanta a sua mão agora e diga, pastor, hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Hoje eu aceito a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Alguém? Nós não vamos insistir nisso. Não há ninguém? Ok.
Pai querido, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor esteja nos guardando, e que o Senhor, em nome de Jesus, traga à existência todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Complete essa palavra em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.